E um ponto que é muito interessante para a gente é que a gente, quando estuda a Bíblia, compreende que a volta de Jesus também é o fim da era atual em que estamos vivendo, tá certo? O retorno do Senhor Jesus, a gente percebeu o quê? Que é juízo, certo? Vem o juízo, e através do estudo das profecias, principalmente ali de Daniel e Apocalipse, a gente percebe que pouco antes da volta de Jesus, o mundo ele vai estar em convulsão. Grandes terremotos, a gente vai ver os poderes do céu sendo abalados, a gente teve aqueles sinais, né, que Jesus predisse ali, ou seja, o mundo ele vai estar num estado de convulsão, de ebulição, tá certo? De crise. É esse momento em que o mundo vai se encontrar pouco antes da volta de Jesus. E Jesus ele vem, né, para sanar esses problemas, para resolver de uma vez por todas essa questão da maldade e do pecado, que é muito além, né, dos problemas financeiros, problemas econômicos, problemas do clima, etc. Tá bom? Só que o mundo inteiro também, ele espera o quê? Essa vinda, né, de Jesus como uma solução para os problemas, o próprio mundo, ele quer propor uma solução para todos esses problemas. Tá certo? Os próprios homens, os grandes governantes, os homens de poderes, eles mesmos se unem para propor o quê? Uma nova era, tá certo? Uma nova era de prosperidade, uma nova era onde todo mundo será feliz, uma nova era onde todo mundo, né, vai poder exercer ali suas habilidades, vai poder crescer, você não vai ter mais pobreza e etc. Então basta ver aí as campanhas que a gente tem, né, as Nações Unidas sempre envolvidas, as grandes religiões também sempre envolvidas nessas questões. Né? Nós precisamos mudar a nossa maneira de viver para que a gente possa entrar numa nova era de prosperidade. Ou seja, nós temos um contraste. Nós temos do lado bíblico trazendo uma nova terra, tá certo? Que Cristo é que vai trazer essa nova criação, esse novo mundo pelo seu poder, ou seja, não vai ser o ser humano que vai fazer isso. E por outro lado, quando a gente olha para as notícias, acompanha aí o cenário mundial, a gente vê a humanidade querendo se unir para trazer essa nova era de prosperidade. Então são dois pontos totalmente distintos. Um diz que Cristo é que vai trazer essa nova criação. Por outro lado, a gente tem, né, os poderes unidos aí para trazer essa nova era. É nesse contexto que a volta de Jesus se dá, tá certo? Só que esse contexto, ele não é algo novo. Olha que coisa interessante. Lá em 1995, o Jim Garrison, que era presidente do State of the World Forum, que é muito parecido hoje com o Fórum Econômico Mundial, acho que é, na verdade, até a mesma coisa, só mudou de nome. Ele dizia o seguinte, olha, passei aqui. Nos próximos 20 e 30 anos, já estaremos sob um governo mundial. É inevitável. Então, lá em 1995, ele falou isso. Tá certo? Se você colocar 30 anos aí que ele colocou, 20 ou 30 anos, 2025 ele está dizendo o quê? Nós já estaremos sob um governo mundial. Ou seja, isso é algo que eles já estavam falando o quê? Há 20, 30 anos atrás. Tá certo? Então, esses grandes homens políticos se uniam para dizer que o mundo estaria sob um governo mundial. E esse governo mundial que seria instalado traria paz, né, para as nações. Agora, esse não é um sonho novo, é um sonho antigo, na realidade. Tá bom? Então, se você está com a sua Bíblia aí, eu vou pedir para que você abra lá em Gênesis, no capítulo 11, no verso de 1 a 4. Olha lá a primeira tentativa de um governo mundial. Gênesis 11, de 1 a 4. Se você encontrou, pode abrir aí o microfone e ler para a gente, tá bom? Fique à vontade. Gênesis 11, de 1 a 4. Achei. Dê para a gente, Éder. Diz assim: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras, e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Obrigado, Éder. Então, olha lá. Então, aqui a gente tem a primeira tentativa, né? E a tradução do Éder aqui, como ela é mais atual, ela já dá direto, né? Na minha tradução aqui diz terra de Sinar, né? Que é a planície de Sinear também, planície de Sinar, que a gente vai lá encontrar em Daniel. Na tradução do Éder já atualizaram isso aí para o quê? Para a Babilônia, tá certo? E o que acontece ali em Babilônia? A primeira tentativa da humanidade, né, se unir para estabelecer um poder único. Deus tinha falado o quê, né? Para eles se espalharem pela terra, né? Mas eles falaram, não, nós vamos nos unir aqui, nós vamos construir aqui uma cidade e uma torre, né, que chega até o topo no céu, e nós vamos fazer um nome para que não sejamos espalhados, né, pela face da terra. Ou seja, eles vão engrandecer o nome deles. Então, o grande objetivo aí
desses homens era o quê? Estabelecer ali o seu poder, a sua grandeza, o seu nome, né? E não obedecer a Deus. Então, a primeira tentativa de um governo único, de rebelião contra Deus, a gente já encontra no princípio, Gênesis capítulo 11. Tá certo? Babel ali, o portão, né? Porta dos deuses, ou portão dos deuses, já declarava ali a rebelião da humanidade contra Deus. Né? A rebelião, assim, nós não aceitamos o governo divino, nós queremos estabelecer o nosso próprio governo, o nosso próprio nome. Só que essa rebelião, ela persiste. A gente vai ver lá agora em Daniel capítulo 3, verso de 1 a 5. Daniel capítulo 3, no verso de 1 a 5. Olha o que está escrito lá pra gente. Quando Nabucodonosor erigiu uma estátua, né? No mesmo lugar ali, na mesma localização da Torre de Babel. Quem pode ler pra gente? Daniel capítulo 3, do 1 a 5. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se uniram os príncipes, prefeitos, governadores, capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de flores, de toda espécie de música, prostrai-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então, aqui de novo, né, a gente tem o quê? Essa pretensão do ser humano, né, de estabelecer o seu reino de uma maneira eterna. Aqui, Nabucodonosor, ele construiu uma estátua inteira de ouro. Lembrando que essa estátua inteira de ouro que ele constrói é uma resposta ao sonho que ele teve no capítulo 2. No capítulo 2, ele havia, né, tido um sonho no qual ali foi revelado, através de Daniel, que a sequência dos impérios mundiais até o reino de Deus ser estabelecido. Né? E começava com a cabeça de ouro que era simbolizada ali pelo reino de Babilônia. Então, quando Nabucodonosor ele constrói uma estátua inteira de ouro, o que ele está querendo dizer é que a profecia não vai se cumprir, tá certo? O reino dele será um reino eterno. Então, ou seja, o reino de Babilônia é um reino que vai durar para sempre. E a gente vê claramente isso, né, no capítulo 4 também, inclusive, quando ele está ali se exaltando, né, sobre a construção de Babilônia, o poder que Babilônia alcançou. Então, ali, Babilônia, o primeiro, né, vamos dizer assim, né, não foi o primeiro bem em si, né, a gente tinha teve a Síria antes, teve o Egito, mas de poder, realmente, de riqueza, foi o maior de todos que existiu. Foi o primeiro, né, e o maior que já existiu. Né, por isso que ele é considerado a cabeça de ouro. Então, a gente vê a primeira tentativa aqui de Babilônia, também, novamente, nessa oposição contra o governo divino de estabelecer um reino que eterno, um reino que vai durar para sempre, na qual eles irão controlar todas as nações. E ali, aqui a gente está falando da época de Daniel, Babilônia histórica. Agora, quando a gente vai agora para Babilônia escatológica, os versos 11 e 15 de Apocalipse capítulo 13, elas vão resumir bem, né, qual que é a ação de Babilônia escatológica. Vem comigo aqui em Apocalipse capítulo 13, eu vou fazer a leitura para a gente, do verso 11 ao 15, e olha o que está escrito lá. Ó. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta.
Tá bom? Então aqui a gente tem duas bestas no capítulo 13, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. A gente entende que através do estudo das profecias, essa primeira besta que surge do mar é um poder político-religioso e a que surge da terra é um poder político-econômico, tá certo? Se você quiser saber a identidade dessas bestas, aí a gente tem um estudo aqui no nosso canal que retrata justamente a identidade delas. Nós temos o estudo inteiro do Apocalipse. É interessante você assisti-lo para você compreender a simbologia do livro e como que a gente chega à conclusão da identidade dessas duas bestas, tá certo? Mas aqui o fato é que esses dois poderes, religioso e político, econômico, eles se unem e estabelecem o quê? Uma adoração universal, tá certo? Eles vão fazer com que todo mundo adore o quê? A primeira besta. Ou seja, de novo, aquele mesmo conceito que a gente viu na Babilônia histórica, ela se repete aqui na Babilônia escatológica, tá certo? Como que você vai forçar que o mundo preste adoração a essa primeira besta que surge? Né, através de sanções econômicas, a marca da besta. Então, todos esses pontos ali são tratados no capítulo 13 de Apocalipse. Ou seja, é algo universal. É o quê? Um grande governo mundial. Tá certo? Só que esse governo mundial ele é amparado pelo quê? Pela religião também. Ele não é apenas uma questão civil, mas ele está inteiramente entrelaçado, né, com a questão religiosa. Tá certo? No livro de Apocalipse, quando a gente fez o nosso estudo, a gente entendeu, né, que aquilo que João escreve serve tanto para os cristãos do primeiro século, quanto para aqueles que vivem no final dos tempos. No primeiro século, qual que era o grande poder que dominava ali onde João vivia, né, ali na Turquia? Era Roma, tá certo? E Roma era o que? Era um poder político, mas ao mesmo tempo que ele era um poder político, ele tinha um culto ao imperador. Ou seja, ele misturava a questão da religião junto o quê? Com a questão civil, tá certo? Aqueles que não participavam do culto ao imperador, eles sofriam sanções. No estudo das 7 igrejas a gente tem isso, né? Várias igrejas sofrem porque não querem participar do culto ao imperador. E o que está querendo dizer para nós aqui é que no futuro, novamente, isso vai acontecer, tá certo? Esse novo governo mundial, ele vai estabelecer o quê? Uma religião única. Então, essa ideia que o Jim Garrison está trazendo para a gente aqui de 20 anos atrás, ela não é nova. Ela sempre esteve presente na humanidade que se rebela contra Deus, que se rebela contra o governo de Deus.